Aleluia, bendito, santo e poderoso é o Senhor, o Deus da glória, o Deus que responde, que troveja, o Deus todo-poderoso. Pais queridos, e aí na bênção, uma noite extraordinária em Vitória a cada um de vocês. Mais uma madrugada onde nos prostramos diante daquele que é Deus, que é Senhor das nossas vidas, aquele que muda a nossa história e que traz à existência as coisas que não existem como que já fosse. Hoje, nessa madrugada, eu quero compartilhar com você sobre ato de fé dentro daquilo que a Bíblia nos dá como ação específica. Hebreus capítulo 11, a Bíblia nos ensina que a fé ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. E é a convicção daquilo que nós não vemos. Ou seja, a fé ela trabalha em um padrão entre aquilo que é invisível e aquilo que é impossível. A fé ela não pode ser tocada, não pode ser declarada, ela não pode ser explicada, mas a fé ela pode ser vivida. E a Bíblia nos ensina sobre alguns homens e mulheres de Deus que subiram o nível, que se aprofundaram no Senhor, que estreitaram os seus relacionamentos no mundo espiritual com Deus Todo-Poderoso e vivenciaram por intermédio da fé atos e obras de milagres. A Bíblia nos ensina sobre Moisés, que no ápice da sua guerra pessoal e emocional, de tudo aquilo que ele já havia vivido e passado, lá em Êxodo 33, ele clama ao Senhor e brada diante de Deus, dizendo: Senhor, mostra-me a tua face. E aquela fé, a fé de Moisés, a fé que ele estava injetando em Deus Pai, provocou a vida dele, a oportunidade de viver e de ver algo que jamais nenhum outro homem teve a oportunidade. A Bíblia nos ensina que o Senhor colocou Moisés em uma fenda, colocou as suas mãos, passou e permitiu que Moisés visse algo que não tem como explicar. A Bíblia ensina que ele viu toda a bondade de Deus. Aleluia. A fé também nos promove, queridos, algo muito poderoso. E eu preciso que você ouça esse áudio até o final. Olha, ouça essa ministração, ouça essa palavra, porque Deus tem ardido no meu coração sobre isso. É a fé que entende o não de Deus. Então falamos da fé de Moisés, que faz ver e viver coisas inefáveis, coisas inexplicáveis, coisas impossíveis, coisas que são impossíveis de se declarar o que se viu, mas pode se declarar eu vi. E existe a fé que ela permite que estejamos preparados para o não de Deus. O não de Deus, ele se aplica em várias formas na nossa vida. E a Bíblia nos ensina que um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha uma condição de guerra muito poderosa, um homem que foi tirado de trás dos poucas ovelhas do pai e estabelecido como rei de Judá e posteriormente rei de Israel, Davi. Ele havia pecado diante do Senhor. Ele havia incidido o pecado, porque ele pecou com fornicação, ele pecou com adultério, ele pecou com homicídio, e depois daquilo tudo, ele tentou omitir o seu pecado diante do Senhor. E a Bíblia nos ensina que Davi, ele rogou, ele chorou, querido. Quem sabe seja a sua fase de vida, quem sabe seja a sua história. Davi, ele rogou, ele chorou, ele questionou, ele clamou a Deus por uma resposta. Ele pediu ao Senhor que ouvisse o seu clamor. A Bíblia nos ensina que ele vestiu panos de saco. Ele permaneceu em jejum. Ele lançou pó e cinzas sobre o alto da sua cabeça. E a fé de Davi estava tão viva como nunca existiu. E a fé de Davi permitiu que ele ouvisse uma das palavras mais duras que Deus poderia citar: não. E após ouvir o não de Deus e ter
consumada a morte do seu filho, a Bíblia nos ensina que o rei se levantou, tomou um banho, não comeu, mas se direcionou ao templo. Aleluia. Querido, quando nós ouvimos o não de Deus é o melhor sim que podemos receber. O não de Deus ou o sim de Deus é a melhor resposta, é a resposta perfeita que sai do trono de Deus. E a Bíblia nos ensina que Davi ele se dirigiu ao templo de adoração e adorou ao Senhor. Então saiba ouvir o não de Deus. E por fim, amado, por fim, querida, falando sobre fé, a palavra nos ensina que o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Deus, Jesus Cristo, ele teve fé suficiente para se posicionar como filho, mas se posicionar como cordeiro mudo e não questionar a ação do Pai, mas dentro da mortalidade humana, se permitir ser humilhado, rejeitado, envergonhado, assolado e morto na cruz da vergonha, na morte de vergonha, ouvindo a voz de Deus, ouvindo algo mais avassalador do que qualquer coisa. Nós ouvimos o sim de Deus quando Deus se apresenta a Moisés com a sua bondade. Nós ouvimos o não de Deus quando Deus se apresenta diante de Davi, negando a cura da criança. E Jesus ele ouviu o silêncio de Deus quando ele clama ao Senhor e não era possível mais ouvir a voz e não era possível mais sentir ao Senhor. Jesus estava dominado pelo pecado da humanidade. O meu pecado, o seu pecado estava ali, entrelaçado, arraigado em Jesus. Jesus ouviu o silêncio de Deus, mas a fé de Jesus, inabalável, promoveu sobre ele um tempo que Colossenses declara como a plenitude, toda a plenitude está sobre ele. E assim então, nós temos aqui a resposta de Deus com base na nossa fé. Que a sua fé seja inabalável. Que as suas convicções sejam inabaláveis. Que hoje o Senhor venha resgatar a sua fé, fortalecer a sua fé, oprimir a dúvida do inferno e lhe fazer uma pessoa com autoridade no Senhor, em nome de Jesus. Você que crê, ore junto conosco. Pai, em nome de Jesus, nos apropriamos esse momento do altar de busca, de sacrifício e de adoração. E hoje, ó Pai, apresentamos a nossa fé diante do Senhor. Apresentamos as nossas convicções. Estamos em um tempo, em uma época, Senhor, onde a fé, a convicção, a crença, a obediência, o compromisso contigo tem sido abalado. Nós temos encontrado, Pai, pessoas que facilmente têm sido persuadidas a abandonar as convicções no Senhor. Mas nós nos levantamos, ó Deus, como colunas, nos levantamos, ó Deus, como um exército convicto da ordem do seu general. E eu apresento, ó Deus, essa pessoa que ora juntamente conosco, que se prostra juntamente conosco, que se posiciona juntamente conosco, meu Deus, e clamamos a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Responde com fogo. Deus, eu não sei se a resposta vai ser o sim de Deus, o não de Deus ou o silêncio de Deus, mas, Senhor, que estejamos com fé suficiente para promover a Tua resposta e fé suficiente, ó Deus, e convicção suficiente para entender que a Tua resposta é a resposta perfeita que carecemos para a nossa causa. A Tua palavra nos ensina que o apóstolo Paulo clamou ao Senhor por um espinho que gerava dores na sua carne e o Senhor declarou: a Tua graça me basta. Que assim sejamos sobre as nossas vidas, ó Deus, que assim sejamos diante das nossas guerras, das nossas adversidades, das questões promovidas no nosso dia a dia.
que estejamos convictos no Senhor, que estejamos, ó Deus, dentro dos teus padrões, da tua vontade e dentro da convicção que vem dos altos céus. E nós clamamos a Ti. Vem gerar nas nossas vidas um tempo de graça, poder e unção. Vem gerar, Pai, nas nossas vidas a convicção da fé inabalável. Vem gerar sobre as nossas vidas, ó Deus, a autoridade que nos faz vencer, a autoridade que nos faz consumar, em nome de Jesus, de gerar, em nome de Jesus, de realizar, em nome de Jesus, de crer em Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, nós te pedimos, nós te louvamos e convictos nós te agradecemos, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Mais uma madrugada, mais um clamor da meia-noite, mais um momento de intimidade com Deus. A Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio, a adoração e a exaltação para todos sempre. Você que ouviu esse áudio até o final, que o Senhor consolide em sua vida esse diferencial, que o Senhor consolide na sua vida essa fé que te faz vencer. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia da sua vida. E que você venha viver um tempo de honra, um tempo de favorecimento na tua guerra, um tempo de abertura de portas, um tempo de direcionar de Deus em nome de Jesus. Ficamos por aqui nessa oração, mas antes eu quero convidar você. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, estamos ali pelo Instagram, @PRRafaelCerqueira, ministrando a sua vida, a Escola do Reino. Todos os dias, aqui no Grupo Escola do Reino do WhatsApp, um grupo exclusivo, nós estamos ministrando um clamor. E você faz parte desse clamor. Que Deus te abençoe, você que está ouvindo até o final. Ali pelo YouTube, você que quer ser ministrado, nós temos ali Pastor Rafael Cerqueira. Eu convido você a seguir-nos, a ser inscrito no canal e ser ministrado. E, por fim, eu clamo a você, se essa palavra, se essa oração te abençoa, libere para alguém, leve para alguém, envie esse áudio para quem e quantos você puder. Quantos grupos, quantos ministérios, quantas pessoas forem carentes e necessitadas, que estão nos hospitais, que estão em asilos, que estão em presídios, que estão em casa, que estão livres, mas cativos, que precisam de uma motivação. Abençoe vidas e que você continue queimando em Jesus e chapado no Espírito.